Olá, pessoal! Vamos então agora para uma aula falando sobre a primeira geração dos poetas românticos. Eles abordam então a temática indianista saudosista. Como grande representante desse movimento literário, nós temos os poetas Casimiro de Abreu e Gonçalves Dias. A habilidade desta aula é identificar as manifestações culturais, individuais ou coletivas dentro do elemento histórico, estético e social brasileiro. E vamos fazer também a contextualização histórica e social da literatura produzida no século XIX. Começando então, vamos falar sobre o poeta Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu, ele foi classificado como poeta saudosista. Ele aparece na primeira e vocês vão ver depois também que ele aparece na segunda geração dos poetas românticos. Ele morreu aos 22 anos, ele foi vítima da tuberculose. Observem que ele morreu muito novo. E entre as poesias do Casimiro de Abreu, a mais famosa é o poema Meus 8 Anos, no qual o poeta ele nos apresenta de forma saudosa, ó que saudades, então ele lamenta porque ele tem saudade do tempo em que ele era criança, e naquela época, então ele podia amar, podia sonhar, ele podia brincar nas tardes, nas sombras, e ele ressalta aqui os símbolos da flora brasileira, então a bananeira, o laranjal, as flores, e ele conta pra gente então que ele tem saudade daquele tempo, porque ele, quando adulto, ele já não pode regressar para esse período em que ele tinha liberdade e a esperança de sonhar, coisa que não acontece na fase adulta por conta da tuberculose, essa doença que ela era fatal, e ele sabia que ele ia morrer por conta disso. Temos também um outro grandíssimo representante da primeira geração romântica, Gonçalves Dias. Pela foto vocês podem observar, Gonçalves Dias era negro e ele foi, depois do falecimento dos pais, ele foi adotado por uma família já com condição financeira melhor, e ele foi enviado para fora do Brasil, já lá com seus 40 anos, numa fase mais adulta, mais madura da própria vida. E nessa época, o que aconteceu com ele? Ele estava triste, muito sozinho, com muita saudade do Brasil. E aí ele compôs esse poema, A Canção do Exílio. Inclusive, esse poema ele serviu como inspiração para o hino nacional brasileiro, esse que a gente tem como oficial no Brasil hoje. E ele destaca para nós alguns símbolos nacionais, como a fauna e a flora. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Então, tanto a flora, a palmeira, a fauna, o sabiá. Então, ele vem contando que quando ele estava lá no Brasil, tudo era mais bonito, tudo era mais belo, tudo tinha muito mais vida. E ele, enquanto está lá em Portugal, ele está vivendo o oposto disso. Então, ele tem muita saudade. Percebe-se então dessa forma que o poema ele tanto é nacionalista pelo destaque das figuras dos símbolos nacionais, como também ele é saudosista porque ele tem saudade do lugar onde ele está. O poema nos encerra assim, ó, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Então assim, ele realmente ele consegue enxergar os símbolos nacionais e ele destaca para a gente. Bom, o Gonçalves Dias, ele além de ser um poeta saudosista, nacionalista, ufanista, não é? Ele é também um poeta indianista e lírico amoroso, um poeta completo. Aqui na poesia indianista, nós temos um trecho da obra Ijuca Pirama. Ele foi um livro composto todinho em versos, mas ele conta para nós, através de uma narrativa, a passagem de um pai, o pajé, ensinando o filho a ser guerreiro para defender a tribo no futuro. Esse poema ele também é um poema musicado, em que ele nos apresenta assim, olha, meu canto de morte guerreiros ouvi, sou filhos das selvas cresci, guerreiros descendo da tribo tupi, da tribo pujante que agora anderrante, por fado inconstante guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, com canto de morte guerreiros ouvi. Então ele é um poema musicado, em que ele conta, em forma de melodia, essa passagem do ritual indígena. Bom, na poesia lírico-amorosa, Gonçalves Dias, ele
ele, quando era mais novo, ele se apaixonou por uma mulher chamada Maria Amélia, mas ele não pôde viver um romance com a Maria Amélia porque ele era pobre, ele era negro, então assim, por uma questão de ascensão social, ele não foi escolhido pelo pai da Amélia para casar-se com ela, então ele até casou, ele teve família, teve filhos, mas o que aconteceu? Ele idealizou esse romance, ele idealizou esse amor que ele não conseguiu viver. Então, no poema Se Morre de Amor, ele nos faz uma afirmação. Se morre de amor? Não, não se morre. Quando é fascinação que nos surpreende do ruidoso sarau entre os festejos, quando luzes, calor, orquestra e flores assomos de prazer nos raiam n'alma, que embelezada e solta em tal ambiente, no que ouve e no que vê prazer alcança. Então ele conta pra gente que ele idealiza a Maria Amélia num salão, numa festa noturna, em que ela está lá dançando, irradiante, e ele imagina aquele momento em que ela está lá dançando para ele. E ele vai morrer por causa disso? Não, ele não vai, pelo contrário, ele vai se manter vivo, porque a motivação dele se manter vivo é sonhar com esse amor impossível, é sonhar com a idealização, a realização desse amor ideal, perfeito, que não vai acontecer, porque ela estava relacionada com outro homem, assim como ele também formou família com uma outra mulher. Entendeu, pessoal? Bom, eu vou dar indicação para vocês do Ijuca Pirama. Quem quiser assistir, o vídeo está no YouTube e eu vou colocar no roteiro para vocês, ok? Valeu, pessoal!